Boa noite, pessoal. Boa noite. Christian Van Riemsdijk falando, presidente da Federação Paulista de Xadrez. Então, estamos aqui com a iniciativa da nossa vice-presidente escolar, a Daisy Vescovi, de começar algumas lives para ajudar o pessoal aí ligado à área escolar. Hoje a gente tem como convidado o Dr. Pablo Froé, e vai falar sobre neurobiologia aplicada ao xadrez. Então, boa noite, Daisy. Boa noite, Dr. Pablo. Boa noite. A intenção é sempre levar conhecimento para o pessoal, né? Dr. Pablo, o que o senhor tem para nós hoje? Bom, então a ideia é falar um pouco sobre a neurobiologia aplicada ao xadrez. Eu sou neurocirurgião de formação, me formei aqui nessa instituição, que é o Hospital São José. E a minha ideia hoje é abordar alguns aspectos, tá? Vou falar um pouco sobre os conceitos básicos da memória, o que é memória, como funciona, algumas coisas que são importantes para a gente depois. E aí entrar alguma coisa específica para o xadrez e sempre focando para o xadrez em crianças de idade escolar. Então, falar um pouco sobre as mudanças cognitivas e psicológicas que tem com crianças que praticam o xadrez. Falar um pouco da parte mais específica cognitiva da memória, que são os chunks, os aspectos psicológicos que são importantes para quem pratica xadrez, e no final, que para quem joga xadrez, algumas pessoas que assistem, como melhorar o desempenho no xadrez. Juntando tudo isso que a gente falou, como melhorar o desempenho. Posso começar? Ótimo, excelente. Bom, então a memória, a memorização, ela tem uma base celular e uma base molecular, certo? Acho que vocês conseguem enxergar meu mouse aqui. Consegue enxergar mexendo? Perfeito, estou enxergando, sim. Então, aqui é uma unidade básica do nosso cérebro, que é o neurônio. Então, aqui a gente enxerga o corpo celular, o axônio, os dendritos aqui na recepção e as sinapses. Por que isso é importante? Porque tudo que tem no nosso cérebro, tudo funciona a partir de conexão entre esses neurônios. A conexão é aqui nessa região que a gente chama de terminal sináptico. Então, já que é importante, vamos aumentar um pouquinho para dar uma olhada. Então, aqui é a mesma imagem da anterior, só que aumentada aqui um pouquinho. Esse terminal sináptico aqui é a conexão entre uma célula e outra do cérebro. Ou seja, tudo no nosso cérebro é conectado, ele depende dessa conexão, certo? E essa conexão ela pode ser mais forte ou mais fraca. E o que depende para ser mais forte ou mais fraca depende da quantidade dessas vesículas aqui, que contêm os neurotransmissores, e a quantidade de receptores para esses neurotransmissores que tem aqui do outro lado. Então, assim, o que determina a força dessa conexão? É a força, a quantidade desses vesículas e dos receptores. E o que faz isso ser forte? O mais básico, né? Por exemplo, é quantas vezes você disparar esse circuito. Se você lê um número 30 vezes num dia, a probabilidade de você lembrar dele no outro dia é muito maior do que se você lê uma vez só. Ou seja, quantas vezes você disparar esse circuito, mais forte vai ser a conexão, mais forte vai ser o circuito. Então, uma memória nada mais é do que uma junção de células e formando um circuito neuronal. Aqui tem uma imagem que a gente tenta representar um circuito neuronal. Cada cor dessa é uma célula. A gente pode ver que essas células se conectam com várias outras células, certo? Isso aqui é uma unidade básica, isso aqui é uma memória, tá? Então, vamos usar como exemplo se isso aqui fosse a memória da movimentação de um bispo num jogo de xadrez, certo? Então, aqui tem um circuito. Cada vez que você mexe no bispo, alguém te ensina a regra do bispo, você vai disparar esse circuito. Então, você nunca mais vai esquecer como é que funciona o bispo se movimentar. E a junção disso é tentado se representar nessa imagem, a junção desses circuitos que se conectam uns com os outros, que se relacionam, né? Por exemplo, aqui poderia ser até o conjunto das regras de xadrez desses menores circuitos se formando em grandes circuitos. Os tipos de memória, isso é importante, que nós vamos comentar um pouco depois, porque é importante na parte de como aprender jogar no xadrez. A gente tem uma memória de curto prazo, que a gente chama de working memory, que é uma memória de trabalho, que é uma memória de curtíssimo prazo,
uma memória imediata, que pode ser o nome de uma pessoa, uma fórmula que você aprendeu na escola, uma jogada nova que você aprendeu no xadrez. Então, ela é armazenada inicialmente num componente de curto prazo, certo? E ela pode se transformar ou não numa memória de longo prazo. A memória de longo prazo, ela pode ser, a gente classifica entre explícita e implícita, né? Isso é mais título de curiosidade e semântica episódica. E como é que se forma a memória? Então, a gente tem que receber alguma informação para formar a memória. A gente chama isso de input sensorial. E cada vez que a gente recebe um input e forma um circuito, a gente tem a vida desse circuito. Então, a gente foi lá, recebeu um input, formou um circuito na memória de curto prazo. Ela vai ter uma força na hora que ela é formada e durante o sono, quando armazenada aqui no hipocampo, ela vai se tornar ou uma memória de curto prazo, se manter como curto prazo, ou ela vai se transformar em uma memória de longo prazo, ou ela vai virar lixo, certo? Então, recapitulando coisa rápida. A memória é um circuito. Cada circuito tem uma força. A força determinada pela quantidade de conexões que tem aqui nessa região, chamada de sinapse. E uma memória de curto prazo, que é armazenada nessa região do hipocampo que está aqui, ela pode ser... Está aparecendo na frente de vocês, a câmera aqui? Não. Está aparecendo no slide certo. Está aparecendo, tá certinho. Eu vejo o mouse também. Ótimo, beleza. Então, ela fica armazenada no hipocampo e durante a noite, durante o sono REM, que eu vou comentar depois, ela vai decidir para que lado que vai isso aí. Ou longo prazo, ou curto prazo, ou lixo. Então, o input sensorial é qualquer coisa. Então, a gente tem vários inputs acontecendo aí em quem está assistindo a aula. Tem o visual, tem o auditivo, tem o sensitivo, que é a cadeira tocando na sua perna, o ar-condicionado, a temperatura, a sede, a gustação. Tem um monte de inputs recebendo ao mesmo tempo. Cada input desse é processado no seu lugar específico. Tem a área motora, tem a área sensitiva, tem a área visual, tem a área auditiva. Depois que ele é processado dentro desse circuito específico, que ele é decodificado no circuito específico, ele passa num lugar chamado circuito de Papez, que é parte do sistema límbico, que é parte das emoções. Ou seja, os inputs que nós recebemos, todos os inputs que nós recebemos, eles passam por um sistema límbico, que é um sistema das emoções. Aqui está um exemplo do que é o circuito de Papez. Então, a gente pode ver que ele entra, ele dá toda uma volta e ele passa por algumas regiões, certo? Então, aqui está um exemplo de uma memória. Então, a pessoa está lá caminhando e se dá de cara com uma cobra. Então, vem a cobra, passa por um estímulo visual, ele é processado no tálamo, no corpo geniculado lateral, vai para a área visual, que é a parte específica da visão. E aí ele volta para o circuito de Papez, aqui representado pela amígdala cerebral, que é a parte responsável pela memória do medo, certo? Adorei essa imagem, gente. Olha o olhinho. É muito legal. E aí, isso causa uma resposta de aumento de frequência cardíaca, musculatura e tal. Mas o que eu quero que é importante, é o segundo conceito que eu quero apresentar aqui, é que você não precisa ver 100 vezes, 30 vezes a cobra para você lembrar deste exato momento. Se fosse você aqui, você não esqueceria de absolutamente nada que esqueceu nesse momento. Você lembraria do cheiro, do som, de tudo. Por quê? Porque além do disparo, das vezes que você dispara uma conexão, como esse input passa pelo circuito das emoções, quanto maior é a emoção, tanto para o medo, que é vida, né, para manter a vida, quanto de prazer, mais forte a conexão. Por quê? Porque é uma coisa importante. Então, aqui, se fosse o dia que nasceu o filho, o dia que passou no vestibular, você não vai passar no vestibular 100 vezes se você lembrar do dia que você passou no vestibular. Uma vez já basta. Por quê? Porque na hora que passou pelo circuito de Papez, o sentimento que você tinha na hora vai determinar a força daquela conexão e virar uma memória de longo prazo, certo? Isso vai ser importante muito depois. E, por óbvio, não existe memória sem atenção. Não tem como você memorizar a aula de um professor se você não está prestando atenção no que está sendo falado, certo? E o que é prestar atenção? Prestar atenção é dar foco. Por quê? Como a gente falou, eu falei antes, olha para você agora a quantidade de inputs que você está recebendo. Tem eu falando, tem a imagem, tem o banco, tem a temperatura,
tem quem está encostado de você. Por que, enquanto eu estou falando, você esquece de todo o resto e presta atenção só no que está falando? Porque o cérebro tem a capacidade, lá no circuito de Papez, lá no sistema límbico, de te ajudar a escolher em qual input você focar a atenção do cérebro, certo? Então, o foco depende de maturidade, claro, é difícil você fazer uma criança, um adolescente, às vezes, prestar atenção, ter foco naquilo que é importante. A maturidade intelectual, importante para quem está na escola, a ausência de necessidades fisiológicas. Você não consegue prestar atenção se você está com vontade no banheiro. Por quê? Porque a sua atenção do seu cérebro está concentrada no input. Então, quando a criança, por exemplo, está em sala de aula, ela pede para ir ao banheiro e de fato ela gostaria de ir, Deixa ir. tem que deixar ir. Ela tem que ir, porque na verdade assim, é uma questão fisiológica. É muito mais importante para ela não fazer xixi nas calças, para o cérebro dela, do que para ela prestar atenção no que está falando. Então, a concentração total do cérebro dela está em não fazer xixi nas calças. Então, aquela coisa de só vai no banheiro no intervalo, você está prejudicando o ensino do seu aluno. Tem que deixar ir, se precisa mesmo, libera e volta, consegue prestar atenção. Hoje em dia melhorou, né? Porque antigamente não podia, né? Tinha aquele horário, né? E prejudica o aprendizado. A ausência de sentimentos mais importantes, né? Tenta fazer um adolescente que acabou de tomar um pé na bunda prestar atenção na aula, certo? Então, esses sentimentos mais importantes, algum familiar que está brigando, alguém que morreu na família, simplesmente o cérebro está concentrado. O circuito de Papez, lembra, o circuito das emoções, ele faz que o cérebro foque sua atenção nesse outro sentimento. A ausência de doença, isso é uma coisa um pouco básica. História e valores, tá? Valorização de casa, dizendo que tem que prestar atenção na aula, tem que se comportar. E a preferência. Então, às vezes, vem no consultório reclamando assim, porque meu filho não presta atenção na aula. Bom, bota ele na frente do videogame, joga uma bomba do lado dele e vê se ele vai saber que estourou uma bomba do lado dele, certo? Então, a preferência também tem função em cima do foco, que é importante para a aprendizagem. E o processo final da memorização é o sono, certo? Então, assim, isoladamente, o sono é o fator mais importante da memorização. Claro que a memorização é um processo complexo, mas se a gente fosse analisar de forma isolada, com todas as funções que tem, o sono é a parte mais importante. Por quê? Porque além dele ter a neuroplasticidade, que reorganiza, que limpa, reevoca e fixa a memória de curto prazo e memória de longo prazo, ele prepara o cérebro para outro dia. Porque se você ver aqui, está escrito limpa, ele precisa limpar espaço na memória de curto prazo para poder criar novas memórias de curto prazo, para de noite criar memórias de longo prazo e fazer o processo de aprendizado normal. Como é a parte mais importante, eu vou gastar um pouquinho mais de tempo para falar do sono. O sono, ele não é uma coisa única, ele é uma coisa dividida. E a gente pode dividir o sono, dependendo do autor, entre 4 e 5 estágios. Ele começa com a vigília, ele passa por um sono em estágio 1, que é o sono bem leve. Ele passa para um estágio 2, que é um pouco mais profundo, que é a maior parte do tempo que a gente fica sonhando. Ele descansa o cérebro, não muito, mas principalmente ajuda a descansar o corpo. O estágio 3 e 4 é o estágio de sono profundo, tá? Que é o estágio de sono que ajuda a reparar o cérebro e produzir energia, por isso é chamado sono que você repara as energias do cérebro. E a gente sobe a escadinha e, ao invés de acordar, voltar para a vigília, a gente cai no sono REM. Esse ciclo aqui dura em torno de um jogo de futebol, 90 minutos, certo? E o sono REM é a parte mais importante do sono, com certeza. O cérebro é ávido por sono REM, é desesperado por sono REM. Por isso que a gente dá vários picos de sono REM durante a noite. E é nessa hora, que é a hora que a gente sonha, que a gente pega uma memória de curto prazo e transforma em memória de longo prazo. É a hora que a gente reorganiza algumas coisas do nosso cérebro, prepara o nosso cérebro para o outro dia para ter mais espaço para produzir memória. E, como vocês devem ter percebido, no final da noite, né, quase quando a gente está acordando, que a gente sonha mais. Por quê? Porque depois que você descansa uma parte do cérebro, produz energia para esse cérebro, é que você tem capacidade de produzir memórias de longo prazo, certo? Bom,
era mais ou menos isso que eu tinha que falar especificamente sobre memória, porque é bem resumido, mas é importante para a gente ver lá depois nas partes específicas do xadrez. Falando sobre a neurobiologia do xadrez especificamente, então a gente vai começar sobre mudanças cognitivas e psicológicas. Então, assim, quem está assistindo aí, vai pensando quais são as mudanças que você imagina que existam num xadrez. Pensando, uma criança que joga xadrez, o que você acha que muda na cabeça dela por jogar xadrez? O que vocês imaginam aí? Vão pensando aí. O que vocês acham que muda? Tem um monte de coisa que a gente imagina. Né? Vai mudar. Pessoal, fala, Daisy. O que você vê no dia a dia? O que você acha que muda? Bom, eu tenho um trabalho diferenciado que eu gosto muito de trabalhar tanto cognitivo quanto emocional e social, né? Uhum. Então é voltado para isso. Mas, por exemplo, o que a gente vê muito no dia a dia, o Christian também pode falar sobre, é muito voltado para o racional. Uhum. Então, assim, o que do ponto cognitivo, lá em 1972, nesse trabalho publicado em Nova York, o que se percebeu que mudava? Que é uma coisa óbvia. Atenção, memória, concentração, raciocínio. Isso do ponto de vista cognitivo. Do ponto de vista socioafetivo, antes já tinha alguns trabalhos, mas esse trabalho de 2006 é um trabalho muito bom, que eles fizeram um trabalho com jogadores adultos, certo? E esse trabalho avaliava alguns aspectos, fora os aspectos cognitivos, que esses jogadores que eram bem-sucedidos, certo? Tinham de diferente de jogadores com menos sucesso. Então, assim, aquele jogador que era um chess master ou um grandmaster, de um jogador que está começando agora a jogar. E se percebeu que conforme você vai estudando xadrez, vai melhorando no xadrez, a realidade dessas pessoas ela se torna mais realística, menos fantasiosa, é mais positiva e ponderada. Certo? E os jogadores com menos sucesso, que estavam começando a jogar xadrez, que não tinham esse treinamento, eram mais evasivos, defensivos, fantasiosos, ineficientes nas atividades que eles davam no dia a dia. Então, isso aqui eu achei interessante colocar a citação desse artigo de 1985, e eu vou ler exatamente como está igual, porque é muito, muito interessante. Mas se nós refletirmos em cima do perfil do jogador de xadrez, nós observamos que somente habilidades intelectuais não garantem o sucesso nessa disciplina. Em associação às competências cognitivas, os jogadores de xadrez necessitam da participação de competências socioafetivas para o seu desenvolvimento. Perfeito. Então, esse foi um dos primeiros artigos que tentou relacionar a personalidade do jogador de xadrez ao sucesso dele. Então, falando sobre essas melhoras socioafetivas, existiram alguns, como já citei aquele estudo com mais adultos, mas assim, no colégio, a criança está lá, né? O diretor da escola está na dúvida, eu pago caro um professor de xadrez, um profissional para vir aqui ensinar, ou não pago, muda alguma coisa, o que muda? Quem está pensando se bota o filho num jogo de xadrez, se ensina, o que muda? Muda alguma coisa? Quanto que muda? Bom, então a Espanha, em 2012, tem muito artigo espanhol, eles se dedicam muito à publicação de artigos sobre xadrez, publicou esse artigo falando exatamente aquilo que a gente estava procurando, que é o que muda, ou seja, quais são os benefícios intelectuais e socioemocionais em crianças em idade escolar com o jogo de xadrez. Então, eles desenvolveram um estudo que compreendia 8 escolas com crianças de 6 a 16 anos. Essas crianças elas tinham que escolher, no começo do ano letivo, uma atividade para realizar de tarde. Essa atividade poderia ser xadrez ou poderia ser futebol e basquete. 170 escolheram xadrez e 60 escolheram futebol e basquete. Essa atividade ela deveria ser praticada regularmente e no final do ano se repetiria o estudo, se repetiria as análises do estudo para tentar ver o que melhorou, o que não melhorou. Bom, os testes que eram realizados foram preenchidos tanto por professores quanto por alunos. E como é muito interessante, são coisas que às vezes trazem preocupações para os pais, eu resolvi colocar discriminado para a gente olhar junto. Então, os alunos preenchiam alguns testes e a partir desses testes eles tiravam dados sobre insatisfação pessoal, somatização de problemas, depressão, autopunição, baixo esforço na escola, pouca motivação na escola, aversão ao professor ou alguma disciplina,
a agressividade social, palavrões, né, o bullying e a restrição social. E do teste preenchido pelos professores, eles tentavam avaliar se o aluno tinha expressão de satisfação com a sua realidade, expressão de autoconfiança e tranquilidade, se era saudável, se expressava alguma atitude de alegria ou autoestima. Dentro da parte de solução de problemas, se ele conseguia identificar o problema no cabeçalho, se ele pensava em possíveis alternativas para a resposta daquilo ali, se ele testava mentalmente a alternativa mais apropriada, ou seja, se ele avaliava várias alternativas antes de escolher alguma para resolver, se o desempenho dele era confiável, ou seja, quando ele respondia aquilo com segurança ou ele respondia meio que chutando. E depois de terminar um problema, se ele revisava aquilo que ele fez para ver se estava certo. Do ponto de vista acadêmico, os professores preenchiam a impressão dele se o aluno estava satisfeito com o professor, a maneira como o professor explica e a maneira como o professor tratava os alunos, se ele estava satisfeito com a escola, se gostava de estudar, se comportava bem na aula, se era pacífico e compreensivo com colegas, sabe das regras de respeito, se era sociável, se relacionava bem com os colegas. Certo? Bom, e qual foi a conclusão desses artigos? Esse artigo ele comparava a intervenção, que era jogo de xadrez, com jogo de basquete e futebol. Ambos melhoraram em algumas coisas. O xadrez melhorou em tudo, segundo o estudo. O jogo de basquete e de futebol melhorou, mas melhoraram algumas coisas, não tanto quanto o xadrez. E quais foram as melhoras cognitivas? Assim, eu não quis deixar a aula enfadonha, então eu não trouxe as tabelas, eu não coloquei o P, mostrando que o P era menor de 0,05, ou seja, tinha validade estatística, mas todas essas melhores cognitivas tiveram validade estatística pela análise do pacote. Então, melhora da atenção, concentração, abstração verbal, organização, memória, ou seja, dos aspectos cognitivos, de todos os aspectos que eles analisaram, todos os aspectos do aluno que jogava xadrez, ele apresentou uma melhora. Das melhoras socioafetivas que eles apresentaram, dos testes feitos especificamente pelo aluno, ou seja, qual era a impressão do aluno com ele mesmo no final do ano que ele praticou xadrez, foi observado que eles tinham um melhor interesse acadêmico e mais esforço, ou seja, eles aproveitavam mais a escola. Eles tinham melhor relação e mais satisfação com os professores, mais satisfação pessoal, maior autoconfiança, eram mais sociáveis com os outros alunos, respeitavam mais as pessoas e as regras e tinham uma melhor capacidade de resolver os problemas. E o que os professores observaram que os alunos melhoraram? Eles eram mais focados em tarefas, receptivos a correções, regras, rotina de trabalho, não desistiam quando encontravam dificuldade, ou seja, os alunos eram mais persistentes e eles gostavam mais de estudar. Qual é a conclusão, então, desse artigo? Mais ou menos aquilo que a gente falou, que o xadrez executado de uma maneira sistemática, bem planejada, por alguém treinado, alguém que saiba jogar xadrez, ele é uma ferramenta educacional válida, porque ele melhora tanto do ponto de vista cognitivo, tanto do ponto de vista socioafetivo, certo? Então, assim, do ponto de vista, assim, por que ter xadrez na escola? Esse estudo foi muito bem conduzido e não nos deixa dúvida, e ele não trouxe de uma maneira empírica, eu acho que melhora isso. Não, ele trouxe de uma maneira estatística e bem sistematizada aquilo que a gente pode esperar em crianças que jogam xadrez de uma maneira sistemática. Bom, agora saindo da parte por que estudar xadrez, quais são os benefícios de estudar xadrez, vamos agora um pouco mais especificamente na neurobiologia de um enxadrista. Então, assim, como que funciona a memória de um enxadrista? Funciona igual a de todo mundo, só que existem algumas particularidades. Então, desde 1920, os pesquisadores tentavam entender como é que funcionava o cérebro do enxadrista. O que diferenciava um iniciante para um grandmaster, certo? Por que um cara que jogava xadrez, que era um grandmaster, ele tinha uma facilidade muito maior para jogar, tinha um raciocínio mais rápido, enfim. Então, eles chegaram em 1973, esses dois autores aqui, os Chase e o Simon, publicaram uma série de artigos e depois eles continuaram publicando. O Simon passou a publicar alguns artigos com um outro cara chamado Gobb, que eu vou comentar depois.
E o que dizia? Eu coloquei exatamente a definição de chunk, que é uma informação, é um circuito, ou seja, que faz parte da memória de longo prazo. Então, vamos voltar lá. Se ele faz parte da memória de longo prazo, ele teve que passar para a memória de curto prazo, ele teve que dormir, ele teve que fazer sono REM, ele teve que transformar a memória de curto prazo em longo prazo. Que ela foi agrupada com um significado que é lembrada como uma única unidade perceptiva. Ou seja, o chunk é usado para decodificar uma informação rápida e agir de acordo com experiências prévias em relação a ele. Ou seja, você reconhecer uma jogada, lembrar que você já passou por essa jogada e você tomar uma iniciativa no jogo ou decidir uma jogada a partir das relações prévias que você tem com ele. Ou seja, existe um padrão, né? Começou, existe um padrão. Existe um padrão. Exatamente. Então, é uma jogada armazenada. Essa jogada ela pode ter de 2 a 15 peças e ela se relaciona com outros chunks. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de chunks que eu coloquei. Então, claro que o tamanho do chunk depende da capacidade do jogador e quão melhor é esse jogador. Então, a gente tem chunks que pode ser tanto um chunk quase o tabuleiro inteiro, esse aqui está com 16 peças, quanto pode ser de 2 peças, pode ser uma peça em relação a outras peças, ou podem ser outros chunks aqui que a gente pode observar. Aqui eu separei um chunk, certo? Então, aqui são 2 chunks, certo? Então, as unidades perceptivas. E aqui a gente tem um chunk que eu separei aqui, esse chunk, certo? Peguei da internet essa imagem, não foi o que fiz, obviamente. Bom, o que eu quero mostrar aqui? Se a gente for observar esse chunk aqui, se a gente for querer salvar o bispo, a gente tem 3 opções. A gente pode colocar, cadê meu mouse? Nessa, nessa ou nessa casa. Nessa jogada, ele colocou o bispo nessa casa. Por que ele escolheu isso aí? Por que foi para cá ou não foi aqui ou não foi aqui? Quem determina isso? O chunk. É a relação do chunk com outros chunks e qual a experiência que você tem desse jogo, dessa jogada em relação aos seus jogos anteriores. A gente falou de chunk, a gente falou, e eu falei agora que o chunk, para ele virar uma memória de longo prazo, que é a definição dele, ele tem que ter sido uma memória de curto prazo. Ou seja, ela tem que ter sido trabalhada. A gente lembra? Working memory, a memória de trabalho, que você usa no dia de trabalhar. Porque você tem um chunk, ele está armazenado na memória de longo prazo. Só que quando você vai trabalhar aquele chunk, ele tem que sair da memória de longo prazo e voltar para a memória de curto prazo para ser trabalhado, a working memory, certo? É como se a gente fosse pensar num computador. A gente tem o HD, que é a memória de longo prazo. A gente tem a memória cache, que é a memória imediata, e a memória RAM, que é a memória de trabalho. Ou seja, você tem que ir lá no HD buscar a informação da memória de longo prazo e você tem que trabalhar ela, certo? E quantos chunks cabem na memória de curto prazo? Tanto para você aprender, quanto para você trabalhar. Então, foram feitos estudos, isso não é chutado, certo? Eu esqueci de colocar o estudo aqui, vocês me perdoem, mas é aquele primeiro estudo lá do Simon e da Chase, que eles descobriram que os chunks, eles têm a capacidade máxima, ou seja, até. Então, a gente está falando isso de grandes jogadores de xadrez. 7 chunks com 5 peças ou 3 chunks com até 15 peças. Certo? Agora vem aquela pergunta. Se a gente falou agora que uma das coisas que determina o quão bom você é no xadrez é a quantidade de chunks que você tem armazenado, por curiosidade, Christian, quantos chunks você acha que um chess master tem armazenado, comparado com um grandmaster? Deve ser, em vezes deve ser absurdas, né? Maior. Então, um chess master, ele armazena em torno de 50 mil chunks, 50 mil jogadas. E se a gente fosse falar... porque o iniciante, mas o iniciante ainda está naquele processo de memory work, né? Aprendizado, né? Ele está adquirindo. Ele ainda não tem o chunk firmado. Não tem o chunk formado. E além disso, como ele não tem o chunk formado, para cada jogada que ele faz, ele tem que fazer cálculo. Ele tem que descobrir a pedra, ele tem que inventar a roda em cada jogada. Certo? Ele não tem o padrão ainda formado, esse é o ponto. Não tem um padrão formado, ele não tem experiências visitas que ele passou por aquilo ali. E um Grandmaster, quanto vocês acham que tem?
Muito. Mestre para um grão-mestre. Então, o chess mestre é 50 mil. O Aí grão-mestre depende do Depende, porque se a gente pegar, por exemplo, um depende mestre do mestre. internacional que tenha, sei lá, um rating alto, que seja mais próximo. Ah, eu tô confundindo, né? Não, acho que é isso então, mesmo. É assim, depende do nível do mestre também, né? Depende do nível do Se o mestre. mestre está em vamos dizer ascensão, tá. a diferença do mestre para o Kasparov, por exemplo. Né? Então, O dobro. os grão-mestres, na verdade, o chess mestre 50 e os grão-mestres têm em torno de 300 mil chunks armazenados. Muita É diferença. consideravelmente maior a capacidade do grão-mestre para um Não vamos nem falar do Carlsen, não é mesmo? Né? Bom, então, voltando, né? Então, a gente tem uma memória de curto prazo, Isso uma memória de longo. só desculpa, doutor. Pode E falar. esses chunks que são adquiridos, isso é independente da parte de sensibilidade do que a gente estava falando lá. É Oi? dependente. É totalmente É dependente. dependente. Totalmente dependente. Tá. Por quê? Então, Lembra, assim, a minha ascensão eu estou melhorando o jogo ou piorando, os chunks mudam também. Porque assim, ó, a parte emocional, eu vou falar um pouco depois sobre isso, em relação ao jogo especificamente. Mas falando em memória. Então, assim, como é uma memória de longo prazo, é um circuito, lembra que eu falei que o circuito ele depende de alguns fatores para você formar ele. Então, além de você ver o circuito, ou seja, você jogar xadrez e entrar em exposição àquelas jogadas, o seu cérebro tem que estar apto a memorizar ela. Então, a mesma coisa que você ir para a escola e você está deprimido, você não está feliz. Da mesma maneira, em você ir para a escola feliz, animado. A sua memorização naquele dia é muito melhor. Na minha época, quando eu era mais novo, a gente tinha muito professor que levava violão para a sala, botava musiquinha. E às vezes que acontecia isso, a gente memorizava. Eu até hoje lembro uma aula que eu tive de português com o professor Marquinhos, que ele dava sobre acentuação. Eu lembro até hoje. Por quê? Porque a maneira que foi dada essa aula foi uma maneira animada. Ou seja, a memorização está diretamente ligada às emoções. Então, o xadrez ele vai ter influência tanto na emoção para o jogo, que eu vou comentar depois, tanto para a memorização dos chunks. Certo? Okay. Então, isso é tanto para as coisas positivas quanto negativas, né? Negativas. Você ir fazer alguma coisa com um sentimento negativo, a memória ela tem uma força menor e ela vai ser apagada do seu cérebro durante a noite. Então, assim, uma coisa que também tem alguns estudos que comentam que quanto maior é o melhor ou mais avançado é o jogador, maior é a capacidade de processar chunks e chunks maiores. Aí, a história que o Christian contou para nós semana passada sobre aquele jogador argentino, conta para nós aí, Christian. É que assim, eu não vou lembrar as datas, mas o Miguel Najdorf, que foi provavelmente o melhor jogador argentino, ele fez uma simultânea às cegas aqui no Brasil e foram 50 e poucos jogos e depois que acabou a simultânea, ele reproduziu todas essas partidas, ou seja, ele tinha uma memória fotográfica absurda, né? Uhum. A capacidade Exatamente. Então, de adquirir essas fotografias na mente de cada posição, de cada jogada aí, sem ver os tabuleiros, é uma coisa fantástica. É impressionante. Ou seja, quanto mais avançado o jogador, maior a capacidade de processar chunks e chunks maiores. Só confirma, fazendo um favor, Deise, eu recebi algumas mensagens que a live estava parada. Será que está funcionando ali no YouTube? Eu estou acompanhando aqui do lado e está funcionando. Ótimo, então beleza. Qual é a consequência do chunking? Ou seja, qual é a consequência do jogador de xadrez Desculpa, só, Pablo, Oi. Tem que estar no YouTube, tem que estar lá escrito ao vivo agora. Se não tiver nessa posição, é que a pessoa está no link errado. Clica no link do canal da FPX Escolar e daí está escrito lá, ao vivo, agora. Legal. Em cima desse link, então, tá é bom? isso aí. Então, qual é a consequência do chunking pro xadrez? Por quê? Então, assim, os mestres, eles percebem os chunks que são mais frequentes. Então, quanto mais existem jogadas que são mais comuns que as outras jogadas. Rapidamente,
ele identifica o movimento correto para a seleção da jogada. Vocês que são mestres em xadrez aí, às vezes vocês veem uma jogada e para vocês é muito automático o que tem que se fazer a partir dessa jogada, certo? O que é a movimentação da peça? Você vê o seu oponente jogando, a hora que ele movimenta, você já sabe qual que tem que ser a situação, tá? E qual que é a diferença grande de um jogador forte para um fraco numa jogada difícil? Um jogador fraco, como ele não tem chunks, como ele não tem relação entre os chunks, ele precisa passar muito tempo calculando uma jogada. Ele pode ficar 10, 15 minutos, às vezes, calculando várias possibilidades para uma jogada, e mesmo assim, talvez ele não vai encontrar qual é a melhor saída para aquela jogada. De tal passo que, se você botar a mesma jogada na frente de um mestre, ele não precisa mais do que 2 segundos para reconhecer aquele chunk e ver qual é a melhor saída para aquela jogada, certo? Então, assim, o mestre enxerga imediatamente, sem ter que conscientemente ter que analisar os movimentos à frente que vão acontecer. Porque ele já se expôs tanto àquilo, a relação entre os chunks no cérebro dele é tão grande já, que ele já sabe o que pode acontecer e como ele tem que agir em cada mudança de jogada. Bom, aí começa uma parte legal, uma parte importante. A gente está falando que o xadrez é chunks, são relações entre chunks. Mas se a jogada fosse escolhida só pela relação entre os chunks, como que a gente vai explicar a escolha de estratégia diferente para oponentes distintos? Voltamos na nossa jogada e no nosso chunk. Será, Christian e Daisy, que com todos os jogadores o movimento do bispo de vocês seria para essa casa aqui de baixo e não seria para essa casa aqui de cima e aqui da frente? Se é uma relação de chunks, por que ele foi Pela ali? posição que eu estou vendo aqui, provavelmente eu não mexeria o bispo. Mas tudo bem. Certo? Então, assim, o que escolheria? Por que às vezes a gente faz diferente? Então, essa pergunta que eu fiz foi a mesma pergunta que fizeram para os autores, para o Simon e para o Chase. Como é que eles explicavam isso se era só chunk? Então, eles revisaram essa e atualizaram a teoria do chunk, complementando que o chunk é uma unidade funcional. Só que o chunk ele se junta com outras informações mais abstratas. Por exemplo, análise de posições anteriores, jogos anteriores com outros oponentes ou com o mesmo oponente, sacrifícios feitos pelo oponente durante o jogo, o estilo de jogo seu do adversário que escolheu o melhor movimento e experiências pessoais e sentimentos naquele momento do jogo. E isso caracterizava o template. Exerce um papel muito importante, né? Você, assim, grava aquilo como uma preferência pelo que você estava sentindo. Exatamente. Isso. Então, nesse não ponto, adianta... Perdão, nesse ponto que entra a distração também ou não? Também. Eu já vou comentar. Tá. Então, assim, não adianta só a gente fazer um banco enorme de chunks. 50, 30, 10 mil chunks. Mas é como o cérebro organiza esses chunks em templates complexos que vai diferenciar, por exemplo, um mestre de um grão-mestre ou de um jogador iniciante para um mestre. Então, a gente falando sobre essa parte que o template é uma coisa mais complexa e envolve conceitos abstratos, esses 4 autores fizeram uma pergunta. Se isso significa que o sucesso do xadrez ele está associado mais fortemente com traços de personalidade do que capacidade cognitiva. E aí, como a gente falou agora em capacidades cognitivas, vamos revisar rapidão alguns aspectos cognitivos que a gente comentou. Então, assim, de novo, o circuito de papéis, que modula os inputs. Lembra que a gente acabou de comentar do parte emocional para a formação de memórias a longo prazo, da concentração, persistência e as melhores que a gente viu lá na escola. E aí, nos aspectos socioafetivos, vocês que jogam xadrez, quanto que o nervosismo altera o jogo? Quanto que saber o nível elo lá do seu aniversário muda o seu estilo de jogo? Você saber que o cara que vai jogar na primeira rodada com o atual campeão daquele torneio, quanto que muda o seu estilo de jogo? O cara foi lá e foi jogar um campeonato um dia antes, tomou um pé na bunda da namorada. Quanto que isso atrapalha o jogo dele? E aí que vem a parte mais interessante, o histórico dele de traumas e experiências da vida que teve em casa, na escola, o bullying que sofreu na escola,
a agressão que sofreu em casa, ela muda a experiência e afeta o jogo? E aí? Depende. Afeta, né? Então, assim, essas coisas todas afetam de alguma forma, ou para mais ou para menos, mas afetam, certo? Então, aqui eu vou trazer alguns exemplos. Esse carinha da esquerda, algumas pessoas devem saber quem é, certo? Ele é fraquinho, coitadinho, que dó. E aí Quase imagina que nada, esse né? cara, esse pobre coitadinho, Gary Kasparov, Mas esse do meio é partida, muito fofinho, vai. e ele comete um erro. E aí, depois que ele comete esse erro, ele começa a ficar flodado, não sei como é que é o termo, recebe uma enchente de pensamentos ruins. E ele deixa ser tomado por esses pensamentos ruins, ele muda, ele faz uma mudança tática na partida dele. Ele começa a pensar, não vai dar certo, eu perdi esse peão, não podia ter perdido esse peão, agora eu perdi a rainha, estou perdido, o cara está com a rainha ainda, a dama, ou o cara está com a dama ainda, né? Fiquei sem a dama, e agora, o que eu faço? Certo? Vamos para outro Ele tem uma exemplo. personalidade muito forte, né? Ele não é um cara que desiste muito fácil, né, Cris? Então. Ele é um cara que vai, que coloca a faca nos dentes e vai embora. Ele não cai com o primeiro baque. Agora, lógico. É isso aí. Mas resiliência não é para todos, né? Não. E assim, aqui eu comentei sobre um erro que aconteceu no jogo, ou seja, ele recebeu um sentimento negativo, ele teve um erro e teve esse pensamento. E quando isso não tem relação nenhuma com nada que aconteceu. Simplesmente ele entrou no jogo e estava com medo de perder para o cara, o atual campeão do campeonato. Já perdeu, na entrada. Isso muda o estilo de jogo dele, ele começa a jogar na defensiva que nem o exército romano, completamente sem se mexer, e no final das contas acontece a derrota. Às vezes, esse é o melhor aluno do xadrez de vocês, é o cara mais brilhante, é o melhor que estava tendo, é a revelação do campeonato que podia ganhar. Mas o emocional pega muito, o emocional, uma resposta de medo, causou ele jogar na defensiva e fez ele ter uma derrota no jogo. E aí que a gente volta de novo nos templates que eu acabei de falar, porque ele é muito importante. Além de todas essas partes abstratas, tem envolvido experiências pessoais e sentimentos na hora do jogo. Aí eles começaram a analisar que sim, que da mesma maneira que a gente analisou esses exemplos, a gente viu que às vezes um jogador brilhante pode perder uma partida por uma questão emocional, eles começaram a querer estudar a questão do emocional durante o jogo de xadrez. E aí, eles chegaram à ideia de que eles poderiam talvez trabalhar o jogador de xadrez em cima de algumas técnicas que já eram consagradas para alguns problemas psicológicos. Então, existe a terapia de aceitação e compromisso, certo? Para quem tiver interesse depois, aqui são os 2 artigos publicados sobre esse modelo que foi criado em 99 e revisado em 2006. Então, é um modelo de intervenção psicológica que ele serve para transtorno de evasão experiencial destrutiva ou problemática. E o que é essa pessoa que tem essa evasão experiencial? É uma pessoa que evita e tenta evitar situações, e as situações que acontecem, ela tenta controlar de todo jeito. E como é que ela controla? Ela tenta controlar com o pensamento. Eu não posso pensar isso, eu não posso ficar nervoso, não posso ficar nervoso, não posso ficar nervoso, não posso ficar nervoso, não posso estar branco, não posso estar branco, não posso estar branco. Ela vai no mercado, ela tem medo de alguma coisa, ela começa a falar, não posso ter medo, não posso ter medo. E por que atrapalha ela? Porque além dessa pessoa começar a evitar experiências depois disso aí, quando ele tem essa experiência, ele tenta controlar. E tenta controlar com o pensamento, e todo o foco dele, lembra lá que eu falei sobre o foco, que dependia do sentimento? Nessa hora, o circuito de papéis coloca que para ele é mais importante tentar controlar aquela situação do que raciocinar no jogo de xadrez. Mas será que isso é verdade? Será que estava certo? Então, assim, não começou com o xadrez. Então, eu botei aqui esses 3 estudos para quem tiver curiosidade, depois de estudar, ler um pouco mais sobre os primeiros trabalhos feitos sobre isso. Nossa, super interessante para os professores, né, que estão na escola, pegar esses artigos. É muito legal, é muito legal. Então, assim, primeiro eles tentaram falar sobre lacrosse, falaram sobre algumas outras coisas, acho que o lacrosse é o último artigo. Então, eles testaram outros esportes. Para quem não sabe, lacrosse é tipo uma peteca misturada com futebol, misturada com
É uma rede, né? Que se é uma rede com uma bolinha na mão que está jogando para o outro. É. Então, eles testaram para halterofilismo, testaram para outras coisas e viram que funcionava. Aí tiveram a bela ideia de fazer para xadrez em adultos, para ver se estava associado. Então, primeiro eles foram ver se eles jogassem nessas pessoas a terapia de aceitação e comprometimento, jogassem os testes, se colocassem jogadores bem-sucedidos adultos e jogadores iniciais, se tinha alguma diferença. Então, eles pegaram pessoas que eram intelectualmente semelhantes, tá? Não com o mesmo nível de xadrez, mas eram intelectualmente semelhantes, escolaridade semelhante, né? E eles observaram que quem tinha pior desempenho nos graus, nos testes do ACT, eram as pessoas que tinham a pior pontuação elas, certo? Então, lá em 2009, de novo, os espanhóis resolveram fazer um teste para ver se trabalhar com crianças, jovens promessas do xadrez, faria alguma diferença no desempenho de xadrez delas. Então, eles desenvolveram esse estudo muito legal. Então, eles pegaram 19 promessas do xadrez europeu. 7 jogadores foram selecionados pela Federação de Xadrez da Espanha, tinham de 14 a 20 anos, e 12 jogadores a Federação Internacional de Xadrez que indicou para ele, certo? Que seria o grupo controle. Esses 7 jogadores da Federação Espanhola foram para um bootcamp, a gente chama mais ou menos hoje, que é um treinamento, um treinamento intensivo desses jogadores, antes de começarem alguns campeonatos, certo? E eles foram equiparados, claro, para não ter diferença entre idade, sexo, diferença entre a pontuação elo menor que 40, ou seja, eles estavam mais ou menos na mesma classificação, e a mesma quantidade de competições que eles tinham realizado tinham que ser todos do mesmo país, certo? Bom, o que era o experimento que eles queriam fazer? Eles queriam detectar quais eram as barreiras psicológicas desses 7 jogadores e ensinar, exercitar o distanciamento psicológico delas. Se a gente voltar no exemplo, a hora que ele errar uma jogada, ele não ficar se corroendo com o pensamento de que eu vou perder, não vou conseguir, perdi minha dama, certo? E aí, eles foram treinados num período de 5 dias, ou seja, não foi um período longo, certo? Em torno de 1 hora por dia. No último dia foram 3 horas, foram um pouquinho mais. Mas em torno de 1 hora por dia, ou seja, não foi algo que a gente imagina que é fora da casa, que é um trabalho maluco, certo? E qual foi a medida? Ou seja, qual seria o desfecho positivo? Então, eles chamaram o pessoal da federação e eles pediram para escolher qual seria um desfecho difícil. Mas, assim, teria que ser algo difícil. E aí, eles determinaram que seria aumentar pelo menos 40 pontos da classificação elo, que é a classificação lá da Federação Internacional de Xadrez, após 9 campeonatos. Ou seja, todos os jogadores, os 19 jogadores, deveriam jogar 9 campeonatos. E depois desses 9 campeonatos, eles veriam a pontuação e para ver se mudou alguma coisa. Aqui está, eu tive o cuidado de querer colocar aqui qual foram os artigos especificamente que eles tiraram o questionário, então alguns estão até em espanhol, que foi aplicado para esses jogadores, para quem tiver curiosidade, ler depois e tentar talvez aplicar ou estudar um pouco mais a fundo. Então, a cada dia, eles aplicavam terapias específicas para tentar, primeiro, identificar os sentimentos negativos que apareciam durante as partidas, entender de onde vinham esses sentimentos, certo? E aprender a não deixar afetar o jogo. O que ele dizia? Que a ideia não é fazer psicoterapia a ponto do cara superar o medo que ele tinha, o problema que ele tinha, porque isso tu não consegue de uma maneira fácil. Mas ele queria ensinar você dar a mão para o medo e caminhar junto com o medo até o fim da partida. Ou seja, você aprender a olhar aquele seu problema, olhar ele passar e deixar ele seguir em frente, certo? Isso é uma das técnicas do Mindfulness que também foi aplicada aqui. Ou seja, é por óbvio que quem entende um pouco mais de psicologia e psiquiatria sabe que em 5 dias, 1 hora por dia, tu não vai superar todos os problemas psicológicos que a pessoa teve. Mas a ideia era treinar
esses jogadores jovens a conviver com os seus problemas e depois, no futuro, eles conseguirem resolver. Mas eles conseguirem não deixar que aquilo afetasse o jogo de xadrez deles. E quais foram os resultados? Isso aqui é legal de comentar. Primeiro, eu quero comentar daqueles que não foram colocados nesse programa de treinamento psicológico, que foram os jogadores da federação. Desses jogadores, 0, nenhum, em 9 competições, conseguiram atingir a marca. Por que isso é importante? Porque se nenhum dos outros conseguiu atingir a marca, realmente a marca que foi determinada era alta. Porque se dos outros 12, que eram mais, nenhum conseguiu, quer dizer que não era pouca coisa aquilo que eles queriam atingir no estudo. E dos jogadores que passaram por essa intervenção psicológica, 5 de 7 conseguiram melhorar acima dos 40 pontos na competição elo. O que isso significava? Como não eram todos do mesmo nível, eram níveis diferentes, para você conseguir esses 40 pontos, o artigo comenta que você tem que ter ganho alguns dos torneios. Não é simplesmente participar. Você tinha que ganhar os torneios. Não necessariamente todos, mas uma boa parte deles você teria que ganhar. E aí, o que a gente tira disso aqui? Que, na verdade, o componente psicológico e socioafetivo do jogador, ele não está envolvido só no processamento da memória, na criação do chunk. Ele está envolvido diretamente na capacidade do enxadrista aplicar o aprendizado do chunk, aprender como que ele pode relacionar um chunk a outro, né? Então, assim, não adianta o professor chegar lá e ensinar, se na hora do jogo o cara não tem capacidade de jogar. O cara fica nervoso, e aí o circuito de papéis ele desvia todo o foco de atenção dele para o nervosismo dele, e o cara simplesmente... E o que é interessante, com certeza vocês viram isso. Se você mostrar a partida de xadrez que ele perdeu para ele mesmo depois que ele estiver calmo, ele vai falar, como é que eu fiz isso? Ou seja, não adianta num enxadrista, isso é para quem joga xadrez aí que está querendo melhorar o desempenho, não adianta simplesmente você querer decorar jogos de xadrez. Para você ter sucesso no seu xadrez, não só no hobby, mas sucesso aí nas classificações e campeonatos, você tem que desenvolver a questão psicológica para você ter capacidade de aplicar aquilo tudo que você teve. Porque senão não adianta. Vocês com certeza devem ter um jogador de xadrez que treina, vai bem e chega na hora do campeonato, pipoca, como se diz. Certo? Então, e aí, é aquela coisa que... somos seres biopsicossociais, né? Nós não somos só... Exatamente. Tem que estar tudo na balança. Tem gente que perde e chora muito porque perdeu. E aí, aquela coisa que eu queria dizer, que como melhorar o desempenho? Certo? Então, a pessoa que está jogando, a pessoa que treina, a pessoa que está querendo aprender a jogar, a pessoa que está querendo ensinar a jogar xadrez, como é que você vai melhorar o seu desempenho? Então, a primeira coisa, do ponto de vista cognitivo, certo? Inteligentíssimo, vamos dizer assim, é estudar chance, é se expor, é você assistir jogos de quem joga melhor do que você, é você pegar e assistir o Kasparov jogando, assistir o Krisha, assistir a Daisy jogando e ver... Oi. Perdão, interromper. Isso, meu marido, que ele também é grande mestre, né? O Giovanni. Ele sempre falou que se você quer aprender, você tem que observar quem sabe mais que você. Só observa, claro. Conversa com o cara, pergunta, que você vai aprender muito com quem sabe mais que você. Exatamente. Porque, assim, do ponto de vista cognitivo, você precisa olhar e você precisa se expor às maneiras diferentes, aos chunks, como ele relacionou esses chunks, como é que ele saiu daquela jogada, como é que ele relacionou o chunk de um lado com o chunk do outro, como é que ele chegou naquilo que ele queria. Então, do ponto de vista cognitivo, como que se melhora no xadrez? Se expondo à partida. Não é só jogar. É jogar com alguém melhor, é você assistir alguém melhor, você analisar alguém que joga melhor que você. Então, assim, é muito mais negócio, porque a memória é finita e o cansaço acaba com a memória. Então, não adianta você jogar 16 horas de xadrez por dia com alguém que joga igual ou pior do que você. Agora, é mais negócio você jogar... Por exemplo, o senhor tinha falado, né, que tem pessoas que estudam e não conseguem atingir o nível que gostariam.
E às vezes ele até segue todo o processo, ele tem um acompanhamento psicológico, ele tem assim, bons professores, né, de alto nível, e o cara ele não consegue sair dali, né, ou atingir a meta que ele desenhou, né? O que explicaria isso, por exemplo? Porque daí a gente entra na polêmica de habilidades inatas e desenvolvidas com o meio, né? O dom, isso. Então, assim, a gente sabe que tem algumas pessoas que têm uma facilidade maior para alguns campos da inteligência cerebral. A gente tem que pensar que a gente não existe uma inteligência, são múltiplas inteligências. Então, assim, não é porque o cara tem a 4ª série primária que ele não sabe mexer nos negócios da família. Exato. Entende? Você pode ter pessoas que têm até a 8ª série, mas que, em questão de negócio, são multimilionários. São muito melhores nisso que uma pessoa que tem muito dinheiro. Da mesma maneira que você pode ter uma pessoa que vai muito mal na escola, só que o cara é um gênio da guitarra. Certo? Então, assim, tem pessoas que têm uma facilidade para algum tipo de inteligência. Então, assim, por exemplo, tem pessoas que têm o ouvido absoluto, Mozart, por exemplo, né? Então, essas pessoas que têm essa facilidade, que a gente considera que é um tipo de funcionamento cerebral diferente, as pessoas, de uma maneira didática falando, elas enxergam a nota musical, elas escutam, mas enxergam, para elas é muito mais fácil. Da mesma maneira, tem pessoas que têm uma facilidade maior de criar memória. Tem pessoas que têm as memórias fotográficas, a gente brinca que é memória de elefante. Tem pessoas que têm a memória melhor. Isso no xadrez a gente estava vendo bastante, assim, fazendo essa analogia, porque se tem os recursos, você tem disponível assim a você todas as ferramentas, mas não é a pessoa não consegue chegar a ser um Kasparov, ser um Carlsen, entendeu? Porque se fosse o segredo, fosse só um meio, você fazer essa todo mundo seria. Todos chegariam lá, né? Exatamente, exatamente. Não. E aí a gente entra naquela coisa, da mesma maneira que eu via lá na faculdade de medicina, eu tinha colegas meus que tinham uma facilidade de memorização muito grande. Só que não significa que só eles tiravam 10 na prova. A pessoa que não tinha a mesma facilidade, ela se esforçava, ela conseguia chegar próximo ou naquilo ali. Tá? Então, assim, se a gente for falar dos outliers, né, grandes de específicas áreas, um Kasparov, por exemplo, tem algumas coisas que são diferentes. Pode ser alguma coisa diferente, que ele tem algum funcionamento. Por exemplo, aquele argentino que o Christian comentou, a capacidade de memorização da memória fotográfica dele é diferente da média. E isso facilita para ele executar uma tarefa daquilo, certo? Então, do ponto de vista cognitivo, então, mais ou menos concluindo, existem essas diferenças, existem diferenças na memorização e a gente tem que levar em conta que mesmo, vamos dizer que a gente tem duas crianças que têm a mesma capacidade cognitiva, biológica, certo? E às vezes você vai chegar lá, as duas com os mesmos recursos não chegam ao que a outra chega. Como explicar isso? Também tem a ver com a qualidade do que você falou lá no começo da nossa live. Exatamente. É a qualidade Exatamente, porque por mais que você está dando, dando para ele tudo, lá no começo, por isso que eu fiz questão de ensinar um pouco de biologia da memória para vocês, é entender que às vezes na cara é tudo igual, mas biologicamente não é a mesma coisa. A criança não se alimenta direito, ela passa tomando Coca-Cola no pico de insulina, que dá sono e faz hipoglicemia cerebral, certo? Ela não dorme de noite, o pai e a mãe deixam ela dormir a hora que quer, com a televisão ligada, com o som ligado, entendeu? De uma maneira desconfortável. Tem uma diferença no desenvolvimento dela, né? E, na verdade, é aquela primeira slide que eu coloquei, a memória, que é o básico de tudo, ela é de um ponto de vista molecular e celular. Se você não der substrato para a formação da memória, a alimentação, o descanso e entre outras coisas, nada adianta você dar para o cara porque não vai funcionar, porque o básico não está funcionando. E do ponto de vista... Aí tem tudo a ver também o ponto do foco. Eu tenho 2 irmãos gêmeos, por exemplo, eu dou exatamente as mesmas condições,
Só que o foco de um para uma coisa e o foco de outro para outra. Então, Exatamente mesmo, exatamente isso. cada um vai para uma linha e, Por obviamente, isso um vai que ser melhor lá, naqueles lá, numa coisa e outro na outra, né? A habilidade vai ser diferente. se a gente for lá no começo, onde eu falei sobre não existe memória sem atenção e atenção é foco, se a gente for no slide do foco, vai estar escrito lá que depende de valores, preferência, sentimentos. Então, por mais que é um irmão gêmeo, às vezes a preferência e o sentimento é diferente de um do outro. E isso vai alterar o foco e a memória. Do ponto de vista socioafetivo, sou jogador de xadrez, quero melhorar, então, o meu ponto de vista socioafetivo nas partidas. E isso é trabalhar aspectos psicológicos. É fazer terapia se tiver grandes problemas, se tiver disponível, aplicar o protocolo, que eu coloquei os artigos ali, que isso é muito interessante. Tem vários artigos que dizem, alguns desses que eu citei acima, que se a gente fosse olhar de maneira isolada, o que é mais importante não é o cognitivo, é o socioafetivo. Porque você pode pegar jogadores que têm a mesma quantidade de chance com uma classificação elo muito diferente uma da outra. Então, se a gente fosse pensar hoje, eu estou jogando xadrez, eu treino xadrez há alguns anos. O que eu posso fazer para melhorar onde é que eu estou? É estudar mais chance ou trabalhar o meu socioafetivo? Com certeza, e não é chute, é o que os estudos dizem, é trabalhar o socioafetivo. Certo? Então, assim, cheguei no platô, não sei onde é que eu estou, o que eu faço? Claro, o cognitivo, estudar o chunk é importante, mas se tiver que escolher uma das duas coisas, é trabalhar o psicológico, trabalhar o socioafetivo, e uma das possibilidades é o ACT que eu coloquei ali em cima. Na primeira vez que a gente conversou, a gente falou isso, fez uma analogia ao tênis, né? Que a gente fala que Nadal, Djokovic e o Federer são muito próximos Exatamente. Tecnicamente, mas sempre está na frente ali quem está no momento melhor psicológico. Exatamente. Esse é um ponto muito claro para mostrar. Aquilo que o Christian acabou de comentar, a saúde, lembrar que como se forma memória, então a sua saúde é um ponto importante, provavelmente é o mais importante de todos. Não adianta de todos esses outros se a sua saúde cerebral mental não estiver em dia. O que é importante e que eu acredito que a gente tem que ressaltar muito no final isso? Todos esses estudos foram baseados em prática de xadrez de uma maneira sistematizada. Não é você botar o aluninho sentado numa cadeira de tarde, encher, jogar um monte de tabuleiro de xadrez faltando as peças e achar que vai ter esse resultado. Isso é prática de xadrez de uma maneira sistemática. É a maneira que a Federação Paulista de Xadrez, a maneira que a DEIS aplica um xadrez. São pessoas que sabem jogar xadrez, que têm uma infinidade de chunks na cabeça dela, que vai saber explicar para o aluno como relacionar um chunk com o outro, que já participou de um monte de jogos, que tem experiência, que sabe ensinar. Não adianta você simplesmente achar, bom, amanhã, então, vamos botar xadrez para todo mundo jogar. Não é bem assim. Isso é uma maneira sistematizada. Se fizer dessa maneira, não vai ter o resultado esperado, certo? Segunda coisa, não é uma semana, não é um mês, não é um semestre. É a longo prazo. Se você olhar o estudo que a gente fez, que foi mostrado lá na Espanha, foram 170 alunos por um ano. E depois que o aluno escolhia aquela atividade, ele era obrigado a executar aquela atividade regularmente. Tinham professores acompanhando e ele tinha que... Aquilo era como ir para aula de matemática, ir para aula de xadrez, jogar basquete, jogar Doses futebol. homeopáticas, né? Você tem que ter um treinamento constante, né? Porque senão você Lembrem da memória de curto prazo e quantos chunks eu disse que era capaz de processar. Então, não adianta você achar que você vai aprender 1000 chunks num dia. A memória é falível, a memória é limitada e você vai conseguir armazenar alguns chunks no dia, se você tiver com o cérebro preparado, se você dormir direito. Bom, era isso que eu queria falar. Eu espero ter explicado uma coisa extremamente complexa e maravilhosa, que é o funcionamento do cérebro e a memória, de uma maneira que todos consigam entender. Eu sei que isso não é possível, então, para quem tiver dúvidas, aqui estão minhas redes sociais, aqui está o meu site e meu Instagram.
Fiquem extremamente à vontade de adicionar, se quiser mandar perguntas. Ali no site tem e-mail, que pode mandar e-mail direto. Eu respondo todo mundo conforme for meu tempo de cirurgia me deixando. E eu espero que realmente vocês tenham aproveitado, quem assistiu, que consiga... Eu sei que tem pessoas que assistiram que são diretores de escola, tem pessoas que jogam xadrez, tem pessoas que dão aula de xadrez. E nós três aqui, eu, a Deise e o Christian, a gente fez uma semana passada tentando englobar mais ou menos uma mensagem final, ou que assistisse a aula e tivesse algum benefício, né? Tanto quem está aprendendo, quanto quem está jogando e quer melhorar o desempenho. Nós gostamos muito, né, Christian? Sim, com certeza. Deixa eu só passar algumas coisinhas aqui. Eu estou olhando aqui no chat do YouTube. Super acessível. Vou fazer umas perguntinhas. Cris, você vai passar algo? Não, é assim, a Mari Piovesani está perguntando se as imagens que você passou são reais, provavelmente acho que ligadas aos chunks. Tá? Deixa eu ver aqui. Essas imagens aqui... Maravilhosa. Eu acho que é aquela dos essa chunks. Imagem aqui. Essas imagens aqui, ó. Não, acho que era do cérebro, das ligações... Eu tô voltando aqui. Acho que é essa aqui que ela quer dizer. Vamos voltar aqui. Tá bem no começo da apresentação. Isso. Bom, essas imagens aqui eu tirei da internet, e as preparações que essas páginas da internet davam, que foi um processo de computador tentando retratar aquilo que se via em microscopia eletrônica, tá? Tentando colorir célula por célula. Então, isso aqui é uma imagem, vamos dizer, real. E isso aqui é uma imagem, obviamente, esquematizada. Tá. Bom, temos outra... Estão perguntando se vai ficar gravado Daisy. Sim, fica gravado, aí depois nós iremos disponibilizar. É legal que, às vezes, tem os artigos, se alguém quiser pegar, eu coloquei o artigo direitinho, com a referência, a página, tudo direitinho, para quem quiser depois olhar, ler um pouco mais sobre o assunto, tirar algumas dúvidas, está ali disponível. A Mari Piovesani perguntou se eram realmente essas primeiras. E, desculpa, Daisy, tem uma pergunta aqui de Rudimar Felicetti. Onde podemos encontrar informações e curso para aplicar na escola? Vocês podem conversar com a Daisy, que é a vice-presidente de xadrez escolar, né? Ela já tem alguns projetos junto à federação. E qualquer coisa podem mandar. secretaria@fpx.com.br. Isso é direcionado a toda a nossa diretoria, tá bom? Desculpa, doutor. Pode falar, David. David, a pergunta. Não, só para reforçarmos quanto à formação da memória, a importância que tem a criança se alimentar bem e ter qualidade de sono, né? Porque às vezes ela fica tão ansiosa que ela não consegue dormir e ela não vai render, consequentemente, no dia seguinte. Exatamente. O que é importante que eu botar nesse slide? Lembra que eu comentei que isso aqui, a força de uma conexão e a força da conexão que determina que a memória vire de longo prazo, ela é determinada pela quantidade dessas vesículas que tem aqui, que são as vesículas pré-sinápticas, que tem os neurotransmissores, aqui as vesículas pós-sinápticas, os receptores pós-sinápticos. Isso ele tem que ser produzido, e ele é produzido de alguma maneira. Ele precisa de energia, ele precisa de substrato. Ou seja, você só consegue produzir isso aqui a partir daquilo que você ingere, tá? Então, lembro que comentei antes que a pessoa vai lá, toma Coca-Cola ou açúcar, dá pico de insulina, ou seja, quando baixa a energia do cérebro por que um pico de insulina causa uma hipoglicemia reflexa, não tem energia para produzir isso aqui. E isso aqui é produzido o tempo todo. Vocês podem, isso aqui é legal a gente ver, e a gente vê na microscopia eletrônica isso aqui é uma mitocôndria, isso aqui é uma unidade de produção de energia, ou seja, a célula coloca um maquinário de produção de energia lá onde precisa. E a quantidade de lisossomos, né, de retículo endoplasmático, para produzir esses neurotransmissores e armazenar esses neurotransmissores. Ou seja, é dependente de energia, é dependente de alimentação, de substrato, de um monte de coisa. Então, a criança não estar alimentada não vai produzir isso aqui.
E durante os jogos, doutor Pablo, por exemplo, os meus filhos, quando eles jogavam, sempre que eles iam para a mesa, eu mandava uma garrafinha de água e também mandava algum doce. Porque... Errado. Porque, como eu disse, o doce, ele ele não é bom, porque ele é uma fonte de energia imediata. Então, assim, quando você ingere, ele cai no estômago, ele é absorvido, e ele, quando é glicose direto, ele cai na corrente sanguínea, cai e faz um estímulo pâncreas que libera insulina aos montes, compatível com a quantidade de glicose que ele identifica. Tá vendo como é o live, pessoal? Vocês viram? Eu sempre de outra forma. Muitas outras mães também pensavam da mesma maneira que eu. Não. Então, ele libera toneladas de insulina para jogar essa glicose que está no sangue, que às vezes vai para um valor muito alto, para a célula. Por quê? Porque a gente precisa manter a osmolaridade plasmática. E aí tem um reflexo, porque ele fica liberando insulina, essa glicose ela sai do sangue e vai para a célula. Só que porque ficou tanta insulina, ele joga glicose a mais, e aí baixa a glicose. Então, assim, pô, como é que isso está representado? Você vai lá, almoça, 1h30 depois, você está com sono. Por quê? Meia hora depois está com sono. Por quê? Porque você deu um pico de insulina, a glicose foi toda para dentro, baixou a quantidade de glicose no cérebro e vai te dar sono. O estômago pesado, na verdade, é porque você deu um pico de insulina. Então, a alimentação, tanto para o dia a dia, para você aprender, para você jogar e para você ter um jogo de xadrez, a quantidade de energia necessária para você fazer o seu jogo, processar os chunks, é com níveis de glicose constantes. Então, são alimentos que a gente chama de baixo índice glicêmico. Por exemplo, a batata doce cozida, certo? Existem alguns açúcares que o índice glicêmico é 0, ou seja, ele não necessita de insulina para circular. Por exemplo, a ribose, que é um açúcar, mas não é um açúcar. A palatinose, que é um outro açúcar, que ele tem índice glicêmico baixo e ele mantém um nível constante de glicemia no sangue que dá energia para o cérebro durante todo o tempo. Então, a água, ótimo. Perguntaram aqui no site se barrinha de cereal pode. Então, provavelmente a light, né? A maioria delas, não, mas as barras de cereais, a maioria delas tem índice glicêmico alto. Por exemplo, o que é interessante é a proteína. Então, o scoopzinho de proteína da academia, ela tem um índice glicêmico bem baixo, certo? Algumas delas, né? Tem que saber escolher qual. E tem algumas barras de proteína que se chamam low, de baixo GI, de Glycemic Index. Então, as barrinhas low GI, elas têm uma alta carga de proteína e energia, mas com índice glicêmico baixo, que mantém o nível de glicose constante no seu cérebro. Então, se você fosse agora para uma partida e você tivesse que levar alguma coisa, você levaria exatamente o quê? Eu levaria água e antes disso teria comido uma carne. Tá vendo? A proteína, mas carne vermelha de boa sempre. Ou pode ser peixe, pode ser. E lá almoçaria um churrascão tranquilo, sem maionese, sem arroz. Vai comer aquela. E ia para o jogo e, claro, tem que levar água. Água sim. Bom, deixa eu só voltando aqui. Tem mais uma pergunta. Doutor Pablo, você trabalha com palestras para professores. Acho que também pode chamar a Deise aí que tem um contato, mas o e-mail que o Dr. Pablo deixou aí pode... Sim, também já pode entrar em contato direto com o Dr. Pablo. Pode perguntar lá. Sim. Eu dou palestras para professores aqui nos colégios, eu dei algumas palestras sobre memória, não focado no xadrez, mas mais focado, digamos, como funciona a memória, como que o professor faz para melhorar a memorização durante a aula, os aspectos da memorização, uma coisa um pouco mais específica para o professor. Também para aluno, às vezes assim, para vestibulandos, assim, focado mais também nessa parte aí. A ideia aqui que eu tenho quando eu dou essas aulas sobre memória é que é a mesma do iluminismo, né? Que o conhecimento ilumina o cérebro. Então, quando a gente simplesmente diz, olha, se eu chegasse para ti e falasse, você não pode comer chocolate durante a partida, você não ia acreditar em mim.
Eu ia ficar muito brava. Eu ia falar assim, mas como assim? Porque, na verdade, o teu conhecimento empírico diz uma coisa diferente. Mas quando a gente explica o funcionamento, a gente ilumina a cabeça, aí você começa a ter aqueles estalos, começa a ter os Gente, insights. abre um mundo de possibilidades. Como eu falei, Quando a se gente eu olha... tivesse tido essa informação quando os meus filhos eram pequenos, que eles competiam, iam para Pan-Americano, iam para Mundial, Meia enfim, hora depois do chocolatinho que você dava, eles estavam adobados já. para eles, entendeu? Por exemplo, meu marido, ele não come nem bebe enquanto ele está jogando. Ele já jogou 7 horas e ele não comeu nem bebeu. Eu ficava levando um copinho de água para ele, bebe uma aguinha. E ele não comia nem bebia. Em cirurgia, a gente fica 7, 8, 10, 12 horas numa neurocirurgia sem tomar água, sem ir no banheiro, sem comer. Então, não é esse o problema. Você tentando hidratado antes, tendo te alimentado direito antes, não vai te fazer falta. Seu corpo tem total capacidade de usar fazer gliconeogênese com aquilo que você tem no músculo, aquilo que você tem no fígado. Ele consegue tranquilamente ter energia o suficiente. O que tu não pode fazer é dar pico de insulina, que daí a energia vai lá embaixo. Porque, só um pouquinho, Daisy, porque assim, a insulina, ela é um hormônio de depósito. Então, quando ela quer depositar, ela não deixa você tirar a sua energia. Então, além dela baixar a sua glicose, ela não deixa você ter acesso à sua reserva. Então, por que é importante você não estar sob efeito de altas doses de insulina durante uma partida? Porque além de você jogar lá embaixo a energia, você não deixa o seu corpo ter acesso às reservas. Agora, se você está sob efeito do glucagon, que é um hormônio de retirada dos depósitos, além de você não baixar lá embaixo a glicose, você deixa o seu corpo ter acesso às suas energias que tem reservadas. Então, eu estava dizendo, isso ilumina a cabeça da pessoa, né? Você saber como funciona a memória, você entender, é por isso que eu tenho que dormir, porque lá no sono REM, eu formo memória. Por que a criança tem que dormir direito, sem televisão, sem barulho? Porque se a gente for aqui no sono... É coisa básica, né? A criança pediu para ir ao toalete. Ela precisa ir ao toalete, porque senão ela não vai concentrar em mais nada. Se a gente for ver aqui, isso aqui leva... a gente leva 90 minutos para começar e chegar aqui, que é a hora da formação da memória. Então, imagina se tem a televisão dando barulho, alguém batendo... Ou seja, quem tem problema de insônia, já perdeu, né? Já perdeu. E sem contar que quem tem problema de insônia, quem não dorme, a criança não cresce, né, também adequadamente. Não. Mentira, eu tô aqui para falar o contrário disso. Cristiano, você dormiu muito, vai, um momento da sua vida. O seu pai tem 2 metros de altura, eles são muito altos. Sua mãe também é muito alta. Mas a insônia continua, viu? Dúvidas a mais? Eu queria fazer uma pergunta. Por que eu falei do chocolate? Porque na época haviam me dito, tinha um estudo, eu acho, que falava que precisava comer alguma coisa de açúcar durante a partida, porque o cérebro ele precisa dessa energia, né? Sim. Se você não ingere o chocolate, ele vai para outras energias, outros tipos de energia, de gordura que tem no seu corpo para transformar em energia. Sim. É verdade isso? Sim, mas isso não é ruim, porque dessa maneira você consegue manter o nível de glicose estável no seu cérebro. É o que eu digo para vocês, eu faço cirurgias de 7, 8, 10, 12 horas e a gente opera normal. A gente não desmaia, entendeu? A gente opera igual do começo ao fim. Se você te alimentou direito antes, tá normal, você segue bem o seu problema, o seu jogo, a sua cirurgia. Então, o problema é você dar o pico de insulina. Porque daí o pico de insulina, ele vai gastar aquele pouco de energia que você tem, e depois que gastou aquela energia, a insulina não deixa você acessar a sua reserva de energia. O corpo, ele foi criado para ter reserva de energia. Ter reserva no fígado, ter reserva no músculo. Então, assim, você tem aquilo que você tem no sangue, de glicose, mais a reserva que você tem no fígado, mais o que você tem no músculo, mais o que você tem na gordura. Então, assim, essa reserva está aí para ser usada. E seu corpo não vai deixar de usar ela. Claro que se você se alimentar antes é melhor, você tem um pouco mais de energia, uma energia de baixo índice glicêmico, que vai liberando no seu sangue aos poucos, certo? Muito bem.
Muito bom, doutor Pablo. Vamos agradecer, Excelente. então, o doutor Agradecer Pablo. Pablo, super pela presença. E nós gostaríamos de convidá-lo para outras vezes também. Claro, aceito o convite, é só marcar. Foi um prazer o convite, uma honra estar aqui podendo passar algumas coisas que eu tive conhecimento nesses anos, conseguindo talvez ajudar a melhorar o desenvolvimento do xadrez, de algumas pessoas que queiram melhorar o seu desempenho no dia a dia dos jogos, né? E quem quiser aí aplicar na escola também, espero ter ajudado. Nossa, pois conhecimento é tudo na vida, né? Abre um leque de possibilidades. Doutor Pablo, muito obrigada a todos que participaram conosco até agora. E quem quiser fazer perguntas, pode entrar em contato pelo Insta, pelo Face da Federação. Que nós da Federação, ou meu, fiquem bem à vontade. Doutor Pablo também, né? Que nós estamos ali, a gente responde pelo direct. Então tá bom. Boa noite a vocês, muito obrigado e foi um prazer. Obrigado, viu, doutor Pablo, mais uma vez pela atenção, pela disponibilidade. Um grande abraço. Valeu. Tchau, pessoal. Obrigadão. Tchau, até mais. Valeu, tchau, tchau. Valeu.